Olá, Suzanos, tudo bem? Então, gente, terminamos de falar sobre a Grécia Antiga e agora vamos para o último assunto do ano, que é Roma Antiga, tá? Nós vamos estudar sobre Roma e vai levar agora algumas aulas sobre Roma, certo? Então, vocês lembram que Nabucodonosor teve um sonho. Foi um sonho profético e Deus deu a interpretação do sonho e revelou também o sonho para Daniel. Quem lembra do sonho? Nós falamos sobre isso, né? O sonho de Nabucodonosor era uma grande estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen, a barriga de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturados, certo? E aí a gente já veio estudando alguns povos da antiguidade, representavam grandes impérios, grandes nações da antiguidade. Então, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico de Nabucodonosor. Peito e braços de prata eram o Império Medo-Persa. Por isso, Medo-Persa, por isso dois braços. O abdômen de bronze era a Grécia Antiga, que se tornou bastante importante, e depois com o Império Macedônico, né, que espalhou toda o conhecimento grego para os outros povos. E agora? Agora, as duas pernas de ferro. Ferro é muito forte. De todos esses elementos até agora, ferro é o mais forte, tá? As pernas de ferro são referência ao Império Romano, tá? O Império Romano, mais tarde, o Império Romano se dividiu em duas partes, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, por isso duas pernas. Olha só como Deus é lindo, até no sonho, uma estátua, Deus mostra as coisas nos detalhes, né? Então, a gente vai estudar sobre essas pernas de ferro, nós vamos estudar sobre o Império Romano, como é que começou tudo lá em Roma. Lembrando, né, gente, que o Império Romano a gente conhece bastante pela Bíblia, porque quando Jesus veio ao mundo nascer como um bebê, ele nasceu no território, né, lá de Judá, na cidade de Belém, que na época estava dominada pelos romanos. O Império Romano dominava toda aquela região e dominava muitas outras regiões. Então a gente vê na própria Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos ali que Jesus nasceu na época que Quirino era governador da Síria, tal, e o César Augusto mandou um decreto, né, para que todas as famílias se recenseassem, né? E aí que Maria e José foram para Belém, Jesus nasceu lá, né? Depois a gente vê quando Jesus foi morto, Pôncio Pilatos, que era um administrador romano. Nós vemos também uma vez um centurião romano, centurião era um chefe de soldados. Um centurião romano foi falar com o Senhor Jesus, pedindo para ele curar o servo dele que estava doente, né? O próprio apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana pelo local que ele nasceu, apesar dele ser judeu, e ele vai para Roma também, ele apela para César Augusto, que era imperador romano. Então nós vamos ter várias referências. Tem até um livro da Bíblia, do Novo Testamento, que chama Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu para as pessoas que amavam o Senhor Jesus, que moravam em Roma, tá? Roma era a capital do Império Romano, certo? Até hoje existe essa cidade chamada Roma, ela está na Itália, né? Mas não é mais o Império Romano antigo, tá? Então, como a gente está entrando agora, é o antigo Império Romano, que durou muito, muito tempo, certo? E quando terminar o Império Romano do Ocidente, aí a gente acabou a Idade Antiga, que a gente vem estudando até agora. Aí a gente vai entrar na Idade Média, certo? Muito bem, gente. Então essa semana é para começar a conhecer o assunto. Você sabe que língua eles falavam no Império Romano? Não sabe? Eles falavam latim. E latim, essa língua, deu origem ao português. O português é uma língua latina, assim como o espanhol, o italiano, tá? Também são línguas latinas, o romeno, que vem do latim. Então, muitas palavras que a gente usa hoje, elas
vem lá do latim antigo. O meu nome, Letícia, vem do latim. Em latim é Letitia, significa alegria. E é uma palavra de origem latina. Olha que legal, certo? Então, se preparem aí para essa semana ser ótima de estudos. Eu vou mandar as atividades com fundamentação, com outras coisas para vocês fazerem, tá? Caprichem bem. Boa semana!